E aí galera, beleza? Eu sou a Sakura Pronks. E no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer o log pose que a Nami usa no anime One Piece. Eu vou colocar essa peça no nível de dificuldade intermediário. Apesar dela parecer fácil de fazer, ela tem algumas minúcias que são um pouco complexas para quem tá entrando de primeira no cosplay. Por isso ela vai entrar no intermediário. Mas eu acredito que qualquer iniciante com bastante tempo e vontade de fazer consiga conquistar essa peça. Bom, para fazer o domo do nosso log pose, eu vou utilizar essas forminhas de bombom que a gente encontra em lojas de doce, confeiteria e coisas assim. Elas já são levemente azuladas, o que não vai ser um problema para essa peça. E eu vou recortar só uma delas para fazer o domo. E agora eu vou utilizar essa ferramenta que faz o círculo e já corta. Ela tem uma lâmina numa das pontas. E isso é muito prático porque eu estou utilizando o EVA. Só que como eu estou utilizando um EVA de 5 mm, a lâmina não é longa o suficiente para cortar toda a milimetragem do nosso EVA. Então eu vou fazer o corte inicial e depois eu vou ter que vir com outra ferramenta para completar o nosso corte. Eu vou repetir isso de fazer o círculo 2 vezes. Um menor, um pouquinho maior do que é a borda do nosso domo e um pouquinho maior desse para fazer as duas camadas que a gente tem na peça que eu estou usando de referência. Eu ajusto todas as bordinhas e tenho certeza que as minhas peças estão do tamanho que eu preciso que elas estejam. Elas não estavam, então eu tive que recortar mais um círculo, mas isso não é problema. Para acertar as bordas do círculo e fazer com que elas fiquem curvadas, eu vou utilizar a minha tesourinha pequenininha de cortar unha que eu gosto tanto e eu vou cortar devagarinho, debastar devagarinho as bordas para fazer com que essa peça fique arredondada. Eu quero que esses dois círculos tenham a finalização arredondada. E se você quiser, você pode me acompanhar nas minhas outras redes sociais. Eu uso bastante o Instagram e ia ser bem legal ter você por lá. Então dá uma olhada aqui embaixo. Antes de esquentar a nossa peça para finalizar ela, eu vou com um estilete adicionar várias marcas que assemelhem à madeira. Essa peça, ela é feita de madeira, pelo menos a minha imagem de referência parece que ela é de madeira. E eu tô utilizando EVA marrom exatamente por causa disso. Ela é de madeira, ela vai ser uma peça flexível e eu não quero ter que pintar esse EVA. Assim como eu fiz outro tutorial aqui pra vocês, da orelhinha e da máscara do Cat Noir, sem ter que pintar o EVA. Se você tratar o EVA com calor, que vai ser a próxima etapa, ele fica bem bonito e você não precisa finalizar ele com pintura. Obviamente, se o EVA for da cor que você precisa que a peça final seja, né? Como você pode reparar, conforme eu vou esquentando, o EVA fica um pouco mais escuro e brilhante. E isso é o que eu quero que aconteça. Se você quiser, tem vídeo completo aqui no canal explicando sobre EVA para você ter ideia do que está acontecendo nesse momento. Mas em um pequeno resumo, o calor vai reagir ao EVA e vai fazer com que ele encolha um pouquinho, feche a porosidade dele. Isso também vai fazer com que essa borda debastada que eu fiz com a tesourinha, que demorou bastante tempo para fazer para ela ficar bonitinha, ela acabe ficando mais lisinha ainda, porque o calor vai acabar afetando essa borda. E aí eu não preciso ter que lixar para conseguir o resultado que eu quero. O calor também vai fazer com que todas as marcações de estilete abram e pareça ainda mais com madeira. Eu vou pegar a marcação do meio, que eu já tenho, porque eu usei o compasso, né? Ele faz um furinho no meio. Eu vou passar um alfinetinho nas duas peças, para ter certeza que juntas elas fiquem certinho. E eu também vou usar esse buraco depois para prender a nossa bússola em si, né? Então, eu não preciso me preocupar em cobrir esse furinho. Ele vai ser utilizado depois. Como eu tô satisfeita com a posição dessas peças, eu vou utilizar o adesivo instantâneo da Tech Bond 793 para fazer uma fixação rápida dessas peças. Como essa parte em si não precisa ser flexível, ela não precisa se movimentar, essa é uma escolha rápida e bem prática. Eu continuo a colar até que todas as bordas estejam bem fixadas. Ei, você que tá assistindo alguns vídeos em sequência e ainda não se inscreveu no canal? Poxa, se inscreve aqui. A gente posta vídeo todo domingo às 19 horas e a gente começou a postar shorts toda quinta-feira também às 19 horas. Tenho certeza que você vai gostar. Para fazer a pulseira do nosso log pose, eu vou utilizar o mesmo EVA e eu vou recortar uma grossura que eu fique satisfeita com isso. Primeiro, eu acertei a borda do meu EVA, que não estava certinha. Depois eu defini quanto eu queria que ele tivesse de grossura.
e aí eu vou recortar. Eu vou tentar fazer de um jeito no qual eu não preciso usar retífica nenhuma, nem outra ferramenta nessa peça, para que eu possa colocar ela na categoria que eu coloquei ela. Então, é por isso que a gente tá fazendo desse jeito. Eu vou marcar a largura que eu quero em 2 pontos diferentes. Vou encostar a régua nesses 2 pontos diferentes para eu ter certeza que tá certinho. E com um estilete bem afiado, tem tutorial aqui no canal de como afiar o estilete. Eu vou fazer um corte único. É importante que o seu estilete seja bem afiado para que você consiga fazer esse corte sem precisar lixar depois. E agora eu vou colocar o mesmo padrão de madeira que eu coloquei na base, né, da onde vai o log pose, também na nossa pulseira. Eu fiz esse padrão de madeira também na caixa do Tanjiro, se vocês quiserem ver, já tem no canal. Como todas essas peças que eu citei são desenhos, o padrão de madeira não precisa ser super realista, ele só precisa lembrar um pouquinho como é um padrão de madeira natural. Então, você pode tomar uma liberdade artística aqui de fazer do jeito que você quer. É importante notar que é difícil de ver como você tá fazendo antes de esquentar, então toma bastante cuidado, olha bem de pertinho. Mas depois que a gente esquenta, esse padrão abre completamente e fica bem bonito. Eu pelo menos gosto bastante dessa técnica, parece um passo de mágica. Vocês podem ver que eu fiz um padrão bem simples, alguns nós e algumas linhas retas. É o suficiente para vender o visual de madeira. Eu vou esquentar até meu VA tá bem brilhante do jeito que eu quero. É importante que a gente esquente dos 2 lados, tá? Para que a peça fique por igual. E se você quiser estudar mais sobre cosplay, confecção de cosplay e cosplay de uma forma geral, você pode dar uma olhada para se tornar um membro do Clube Cosplay. O Clube Cosplay é o nosso plano de assinatura para estudo sobre cosplay. Lá a gente oferece guias, videoaulas, comunidade exclusiva no WhatsApp e muitos moldes. Eu tenho certeza que você vai gostar. Dá uma olhada aqui embaixo no primeiro comentário fixado. E agora eu vou começar a medir para colocar uma peça na outra. Vocês podem ver que uma das pontas já está cortada meio de diagonal, mas eu preciso que ela esteja mais em diagonal ainda, eu preciso que não tenha muito material nessa base aonde vai o log pose em si, porque isso vai acabar distraindo do visual geral, né? E de novo, como essa parte ela não vai se mexer, especificamente a parte que fica atrás da rodelinha base, né, da base do relógio, vamos dizer assim, eu tô colando com adesivo instantâneo 793. Mas se você quiser que a sua peça tenha movimentação, flexibilidade, eu recomendaria que você coloque com uma cola que aceite flexibilidade e movimentação. Eu vou colar e segurar, né, passar cola e segurar até eu estar completamente satisfeita com a fixação. E agora eu meço para saber qual o tamanho que vai ter a minha pulseira. Isso vai depender de pulso para pulso. Na dúvida, vai cortando do mais para o menor. Vai cortando sempre um pouquinho, até você estar satisfeito. Não corta tudo de uma vez só, porque se der errado, você não tem como voltar atrás. Para fixar os nossos ímãs, eu vou utilizar a Araldite da Tech Bond. Se você coloca cola instantânea em ímã, ao longo prazo ele pode acabar perdendo a fixação dele. Por isso eu escolhi esse método da Araldite. Quem me passou esse método foi um dos outros embaixadores da Tech Bond no grupo que a gente tem. A gente estava conversando sobre materiais e alguém levantou. Eu juro que eu não lembro quem foi que levantou isso, mas com certeza não é uma técnica minha. Alguém me contou sobre essa técnica e a possibilidade das colas instantâneas tirarem a resistência do ímã, né? E aí eu vou primeiro testar com esse outro ímã que eu tô testando, menorzinho, mas depois eu vou ter que trocar para um ímã um pouquinho maior. Mas a técnica é basicamente a mesma. A gente mistura um pouquinho de Araldite, cobre, enche um buraquinho que a gente tinha feito para caber o ímã. Eu fiz um buraco para que esse ímã não fique saltado para fora. Para essa peça dar certo, o ímã tem que estar dentro da minha pulseira e dentro da minha base do log pose. E aí depois eu empurro meu ímã para dentro dessa bolotinha de Araldite que a gente fez. E aí eu cubro ela para ter certeza que ela vai ficar toda por igual. Para fixação, eu tentei usar a T6000, mas ela não pegou muito bem. Então eu usei a cola tudo. Eu não me dando muito bem com essa cola tudo e eu gostei bastante do resultado com ela. Eu usei já ela em outros tutoriais aqui e eu gostei bastante da fixação dela. Como ela é uma cola mais flexível, para essa parte ela se dá bastante bem. A parte da nossa base, que veio logo embaixo do domo, ela precisa ser de outra cor. No anime, nas referências que eu tenho, pelo menos, tem algumas versões diferentes desse log pose. Eu tô tentando seguir a versão que está com a Nami. Só que mesmo assim, de uma arte para outra, eu senti uma suave diferença entre essa parte. Então eu vou tomar a minha liberdade criativa e decidir como é que eu quero que seja essa peça. A princípio, eu vou precisar pintar essa parte aqui. Então para isso eu tô utilizando cola branca como primer. É importante citar que quando você for usar cola branca como primer, ela tem que secar bastante, pelo menos uma semana.
E apesar de eu ter deixado essa peça secar pelo menos uma semana, como o tempo tá frio, ou seja, também um pouquinho mais difícil das coisas secarem, eu devia ter deixado mais tempo. E a pintura que eu passei em cima dessa peça abriu. Eu já falei um pouco sobre isso no Instagram e pretendo trazer esse conteúdo pra cá em breve. Só que um pouquinho mais aprofundado, por isso tá demorando para sair. De preferência, quando você for utilizar primer de cola branca, espere secar bastante. Não é porque a cola tá transparente que a sua peça já tá boa para pintar. Como vocês podem ver, a minha peça tá bem brilhante, tá vendo ali aquele meinho? Ele tá bem brilhante, não tá seco completamente. Esse não é um bom sinal, mas tudo bem. Eu peguei um tom de marrom, misturei um pouquinho com vermelho e com preto, só pra ele ficar do tom exato da minha pulseira, né, do marrom que eu tinha escolhido no meu EVA. E eu vou pintar as partes onde tá um Auradite, só pra ela se misturar na minha peça, né, se camuflar ali. E agora eu vou começar a parte da pintura nessa peça. Como eu citei, era para eu ter deixado ela secar por bastante tempo e acabou que eu não sequei o suficiente. Isso vai fazer com que eu tenha mais trabalho, mas eu vou resumir para vocês para ficar mais fácil. Primeiro eu passei uma camada de mão branca para neutralizar o marrom da base, porque eu quero que essa parte seja azul claro. Eu queria ter feito vários círculos de linha preta partindo da borda mais larga até o meio, e eu acabei não fazendo. Como eu já estava tendo tantos problemas com essa pintura, eu queria agilizar ela, mas é uma das adições que eu gostaria de ter feito nessa peça antes da finalização dela. Agora eu vou misturar branco com azul e vou começar a fazer as camadas de branco e azul até estar completamente satisfeita. Como eu citei, essa pintura ela vai ter problemas e eu vou ter que resolver problemas dela. Se por um acaso a sua pintura acabar craquelando, o pessoal fala, abrindo, porque a cola branca não estava completamente seca, o que você tem que deixar primeiro é ela secar bastante, para que esse efeito pare de acontecer, porque enquanto a sua cola branca ainda estiver meio úmida, ela vai abrir a tinta para sair umidade. Depois que você tiver passado bastante tempo deixando ela lá secar completamente, e saiba que o processo de secagem vai demorar mais, afinal ela está coberta de tinta, você vai pegar uma lixinha pequena e vai debastar a tinta que está em cima, até você não ver mais as trincas e rachaduras. Isso vai facilitar o seu trabalho. E a partir daí, comece com camadas finas de tinta, para ter certeza que ela não está ainda abrindo. E quando você estiver completamente seguro que ela não vai abrir de novo, aí você continua a sua pintura. É um processo devagar, mas que super dá certo. E super dá para revivar uma peça que tenha passado por esse problema. Isso não é um bicho de 7 cabeças para resolver. Só é trabalhoso. Agora eu peguei um pouquinho de marrom, enquanto aquela outra peça seca. E eu vou acertar as minhas bordinhas dessa peça. Como eu lixei bastante ela e repintei várias vezes, as bordas não estavam perfeitas. Mas como é um detalhe bem suave e eu consegui acertar uma cor de marrom exatamente igual ao do meu EVA, eu posso pintar sem problema. Lembrando que pintar em cima do EVA sem estar completamente tratado não vai fazer a sua pintura ficar super bonita. Ela vai ficar um pouco esquisita. Por isso, não tente errar muito nessa parte, porque senão você vai ter muita dificuldade depois para acertar e você acaba entrando numa bola de neve. Eu só queria fazer uma linhazinha em volta de onde é o círculo que eu fiz de azul claro, né? Para isso, eu não preciso me preocupar porque eu já esquentei o EVA. Se eu não tivesse nem esquentado o EVA, provavelmente isso aqui seria um grande problema para se resolver. Mas como eu tinha esquentado o EVA, perfeito, deu super certo. Depois que a pintura estava completamente ok, eu peguei um papel sulfite daqueles que tem uma gramatura um pouquinho mais gordinha e eu passei um nada de cola branca numa pecinha, espalhei bem e dobrei no meio e deixei ela secar embaixo de algo pesado, no caso da minha própria placa de corte, pra gente poder fazer o símbolozinho, aquela agulha da bússola que tem na peça. Eu vou definir qual tamanho eu quero que tenha a agulhinha, né, da bússola, e eu vou começar os recortes básicos. Eu fiz 2 vezes até que eu estar completamente satisfeita com essa peça. Como é uma peça tão pequenininha, eu acho que você pode errar e acertar até você estar satisfeito também várias vezes, que não vai ser um problema. Eu fui testando. Eu furei no meio com uma agulha. Eu tô usando um alfinete de costura tradicional e eu escolhi um que tem uma bolinha branca, pra ficar basicamente igual o que a personagem tem na peça dela. E aí é muito simples. Eu furo no meio da minha agulha e depois eu furo de novo no meio do meu log pose. E aí eu meço se ele tá bom, se não tá bom, se eu quero mexer. E quando eu tô completamente satisfeita com ele, é só a gente partir para finalização, né? E a finalização dele, pasmem, também não é muito difícil. É você pintar uma pontinha vermelha em uma das laterais, né? Uma das pontas dessa nossa peça de papel, esse losango branco, ele tem uma ponta vermelha.
É essa a finalização. E aí a gente passa o nosso alfinete de segurança por dentro e passa ele no nosso log pose. Você pode colar se você quiser ou não, se a peça estiver bem firme. Afinal, vai o domo por cima. Então, mesmo que essa peça acabe saindo, ela tá bem firme uma na outra. Você não tem problema dessa agulha ficar passeando. Ela vai acabar batendo no domo e vai acabar ficando no mesmo lugar. Então, toma cuidado de você não passar o alfinete muito para baixo e furar as duas camadas do EVA e acabar te machucando. Para finalizar a peça, eu vou utilizar a T6000 da Trek Bond para fazer a colagem. Primeiro porque ele é um pouco mais flexível, gata assistente. E segundo porque ela não vai danificar o acetato dessa forminha de bombom. Colas instantâneas e coisas um pouco mais fortes podem não só embranquecer, né? Eles vão deixar meio estranha a peça, mas eles também vão deixar mais frágil alguns acetatos, principalmente esses acetatos que passaram por reação de calor para ser modelados dessa forma. Tem um pouco sobre isso no Instagram, se você quiser ver. Então eu vou passar um fiapo, né, de cola pela lateral toda, bem pouquinho, coloco o domo em cima e fixo. Essa cola precisa de 24 horas para estar completamente sequinha, então você deixa num lugar quietinho até ela secar. E é assim que ficou a nossa peça. E se você quiser apoiar a gente, você pode se tornar um polvinho. Os polvinhos são os membros de canal aqui do YouTube. Dá uma olhada aqui embaixo no botão Seja Membro. E muito obrigada a todos os nossos polvinhos lindos e maravilhosos que vêm ajudando a gente desde o ano passado. Vocês são incrivelmente incríveis e todo o apoio de vocês faz muita diferença pra gente. Então, de novo, muito obrigada. E é isso, gente. Assim fica a peça. Você dá pra ver que eu tô utilizando ela esse tempo todo e ela está super confortável. Eu prefiro utilizar imã nessa peça, porque como eu utilizei só o EVA pra fazer a pulseira, o velcro pode acabar arrebentando essa peça que não é extremamente resistente. Por isso, o imã é melhor. Ele consegue segurar bem, mas ele não faz força na minha peça, nem pra colocar e nem pra tirar. E do jeito que eu fiz aqui, a bússola vai apontar para um lado só. Então escolhe para que lado que você quer que a sua bússola aponte. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Beijo e até a próxima!